Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Rimando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra fala da queda do homem. Todos nós sabemos que os primeiros homens aqui na face da terra, depois de Deus criar os céus e a terra, e todas as coisas, Deus também fez o homem e fez a mulher para habitar na terra, para governar sobre a terra. Deus deu a autoridade e o domínio da terra sobre o homem. O homem está acima do animal, do vegetal e de qualquer recurso natural, porque foi o homem que Deus escolheu para governar a terra. O homem que é a sua imagem, a sua semelhança. Mas havia uma condição para permanecer naquele jardim perfeito. Rimando, o homem e a mulher não precisariam de trabalhar. Era um lugar perfeito. Eles eram tão inocentes que até não usavam roupa, porque não havia pecado neles, não havia pecado algum. Eles eram perfeitos. Mas Deus deu uma orientação: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que estava no meio do jardim. E a serpente, muito astuta, apanhou a mulher sozinha e questionou o que Deus disse. Aprenda uma coisa: quando o inimigo se aproxima, quando alguém que nós não conhecemos, alguém que nós não confiamos, chegar perto para querer saber alguma coisa, nós devemos vigiar. Eva abriu a porta para o inimigo. Deus havia dado uma orientação explícita, mas a serpente questionou o que Deus falou. E ela decidiu explicar. Naquele momento, ele abriu a porta para a comunicação com o inimigo. Com o inimigo não tem comunicação. Com o inimigo não tem aliança. Com o inimigo não tem qualquer tipo de conexão. Porque o diabo só tem 3 objetivos: roubar, matar e destruir. Há muitas religiões que tentam mascarar a verdadeira identidade do diabo, dizendo que certas entidades são boas. Mas é tudo mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Que certos espíritos protegem. É tudo camuflagem do diabo. O diabo não faz nada de bom. Ele pode até fazer alguma coisa que parece ser bom aparentemente, mas tem um fundo de maldade. Tem um preço a ser pago. As pessoas que fazem pacto para a riqueza, para a grandeza e poder, tem uma contrapartida. Alguma coisa eles têm que entregar para o diabo: a alma. Tem que derramar sangue, tem que tirar vidas. Então,
A mulher abriu a porta e explicou para a serpente, porque quando nós recebemos uma orientação específica de Deus, quando alguém vir tentar questionar, nós não devemos responder. Não devemos, para que não sejamos tentados com palavras contrárias. Se Deus te deu uma orientação específica, seja na palavra, seja por intermédio de um profeta, de uma visão, de uma revelação, se você tem a certeza que é do Senhor, fique firme naquela palavra. E não dê ouvido às vozes contrárias. Deus falou o quê? É para quê? Rima é o diabo tentando sondar para desviar o teu destino. Rima, porque Deus escreveu a nossa história. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. A nossa história já está toda escrita pelo dedo de Deus. Rima, mas o inimigo, ele faz questão de desviar o destino das pessoas, para que elas não vivam aquilo que Deus preparou, porque tudo que Deus preparou é bom, é perfeito, é agradável. A serpente viu, Deus fez o homem e a mulher para viverem eternamente. Antes do pecado entrar na humanidade, por causa da desobediência de Adão e Eva, eles eram imortais. Eles viveriam eternamente, porque o que trouxe a morte foi o pecado. Por isso é que no versículo 3 diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É uma morte espiritual, porque depois deles comerem, eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente, perderam a salvação, perderam a eternidade. E não era o fruto que tinha alguma coisa. O pecado entrou por causa da desobediência, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal representava a glória de Deus, representava o poder de Deus. Ninguém toca riba na glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Porque olha o que a serpente diz: porque ele sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Coisas que só Deus sabia. Depois de comer do fruto, o homem também saberia. Ribo significa tocar na glória de Deus. Há coisas que cabem somente a Ele. Cabia somente a Deus rebater o conhecimento do bem e do mal. Eles não precisavam, porque eles eram inocentes. Não tinham pecado, não tinham mácula. Mas a serpente decidiu desviar. Não vão viver eternamente. Eu vou desviá-los, eles vão morrer. Vão perder a eternidade. E até hoje a serpente continua fazendo a mesma coisa, desviando o destino dos filhos de Deus. Continua com a mesma estratégia, mas agindo de formas diferentes, conforme foi dito. Deus, Ele preparou a nossa história para que possamos viver os seus planos e propósitos e promessas, mas veio o inimigo pela nossa distração, pela falta de conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E vem a serpente e desvia. Muita gente está a viver em cidades que não era para viver, em trabalhos que não eram para estar, em casamentos que não eram para estar. Por quê? Porque o diabo tratou de desviar o destino, colocando pessoas, circunstâncias no caminho. E essas pessoas, se não se levantarem,
em oração, para que haja um alinhamento com a vontade de Deus, nunca viverão aquilo que Deus preparou para elas. O inimigo desviou, riba colocou pessoas no teu caminho, riba para te atrapalhar, riman de rebo sei que riba, ribo falsas profecias. Muito cuidado com as profecias. O diabo usa o espírito dos falsos profetas. O espírito de Jezabel destrói vidas. Você vai receber uma orientação para a tua vida. Você vai cumprir. E não é a vontade de Deus. Você vai destruir a tua vida, o teu destino para sempre. Quantos casos de profecias falsas. Deus me falou que você vai ter que se casar com o irmão fulano, é teu marido. E daí, caso o casamento não dá certo, dá errado, destrói a vida, destrói o ministério, destrói o chamado. Deus me falou que você tem que abandonar uma cidade e ir para outra cidade. Deus também fala. Deus dá essas orientações, mas devemos ter cuidado. Orar a Deus pedindo a confirmação. Pedindo o dom de discernimento de espíritos, para não sermos levados por qualquer vento, que pode destruir a nossa vida. O diabo quer desviar o nosso destino. Nós temos que ficar atentos. Vamos orar a Deus, para que venha aniquilar todo o plano do diabo de desviar o nosso destino. E se por acaso alguém está a viver uma vida fora do padrão daquilo que Deus preparou, Deus, pela sua infinita misericórdia, vai restaurar o teu destino. Deus vai te alinhar com aquilo que é a sua vontade. As pessoas erradas Deus vai remover. As circunstâncias erradas Deus vai começar a consertar. Deus vai transformar a tua vida. O diabo não vai roubar, não vai desviar. O teu destino pertence a ti. Cada um tem o seu. Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom. Porque tu és maravilhoso, Deus, e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui podemos declarar Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Deus, só o Senhor sabe o que passamos, o que enfrentamos durante o dia. Mas estamos aqui, ó Deus, diante da tua presença, diante da tua face. Nós agradecemos, Pai, porque sabemos que não é a nossa força, não é a nossa sabedoria. É, Senhor, o teu poder. É, Senhor, a tua misericórdia que se renova a cada manhã pelas nossas almas. Deus, se dependesse de nós, já teríamos sido destruídos pelos nossos inimigos. Mas como depende de ti, ó Pai, é o Senhor que dá a última palavra. Aqui estamos. E te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus, clamamos a ti, ó Filho de Davi, nessa noite. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Lava, Deus, a nossa vida. Lava, Deus, a nossa alma. Lava, Deus, o nosso coração. E remova os pecados, as iniquidades. As transgressões. Deus, apaga tudo aquilo que não te agrada. Purifica-nos com o sangue do Cordeiro, o sangue que traz a paz, o sangue que traz a libertação, o sangue que purifica, que santifica.
Rimante, rebo, nós clamamos, ó Deus, por esse sangue, para lavar as nossas vestes. Riba, seque, remande, rebos. Riba, Deus começa a expor nessa noite todo o plano do diabo. Riba, todo o plano de Satanás para desviar o nosso destino. Rima, para roubar as nossas promessas. Riba, para frustrar os nossos planos, para nos tirar do centro da vontade do Senhor. Riba, seque, remande, rebas. Riba, Deus envergonha os nossos inimigos e adversários. Riba, sendo usados, ó Deus, para contribuir para a nossa derrota, para contribuir para a nossa destruição. Rimande, riba, nós não seremos envergonhados, não seremos destruídos. Riba, não vamos lamentar, não. A tua palavra diz, ó Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Riba, a alegria virá. Não importam as lutas, batalhas e tribulações, o nosso Deus trará alegria. Rimande, reba, o nosso Deus trará o descanso. O nosso Deus trará resposta. Riba, seque, rebo, Deus abra os nossos olhos, remova toda a escama, toda a cegueira. Riba, tudo aquilo, ó Deus, que tem tentado desviar o nosso destino, ou que até já desviou. Riba, mas nós não conseguimos enxergar. Riba, ilumina, Deus, o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos, para que possamos perceber as astutas ciladas do diabo. Quando a serpente apareceu para a mulher, apareceu de uma maneira muito amigável. Rima, mas tinha um propósito de destruir. Tinha o propósito de desviar o destino. Rima, de rebo, Deus não permita que venhamos cair no mesmo laço. Toda pessoa que o diabo colocou no nosso meio, riba, para desviar o nosso destino, arranca, afasta, remova. Riba, se rebo, as ideias que nós ouvimos, riba, as opiniões para influenciar as nossas decisões, mas que estão a vir da serpente, estão a vir do diabo, estão a vir de Satanás. Riba, para prejudicar a nossa vida, Deus arranca da nossa mente e do nosso coração. Começa a expor os planos do diabo, começa a expor os planos de Satanás. Riba, todo plano de fracasso, todo plano de derrota, de rebaixamento, de queda. Riba, se remande, rebos. Riba, se que rebos seja quebrado. Nós não vamos fracassar. Nós viveremos os sonhos de Deus. Nós viveremos os planos de Deus. Riba, o fracasso não é a nossa porção. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Riba, tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus, todo destino trocado, todo destino desviado, comece a alinhar nessa noite. Riba, alinha. Riba, começa a remover os empecilhos, começa a remover os bloqueios. Tudo aquilo, Deus, que impede do teu povo viver aquilo que o Senhor preparou para eles. Rimande, riba, começa a remover. Deus, quebra as muralhas de Jericó. Riba, se que rebotou toda a muralha de Jericó que se levantou, se opondo ao nosso progresso, ao nosso avanço. Riba, se remande, rebo, quebra. Riba, se que rebo, quebra. Fortalezas do inimigo sejam quebradas. Riba, correntes do maligno sejam quebradas. Riba, se que rebo, as correntes que amarraram as nossas bênçãos, o nosso destino, Deus comece a quebrar agora.
Riba, comece a destruir agora. Comece a aniquilar agora pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimande rebose que reba. Riba, poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu nome. Riba, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras de Satanás. Riba, Deus começa a remover toda a confusão que o diabo trouxe para as nossas vidas. Riba, toda a bagunça do maligno arranca, remova. Deus começa a expor toda a profecia, riba, errada. Toda a orientação errada. Riba, Deus não permita que nós venhamos a cumprir tudo aquilo que vai destruir a nossa vida. Tudo aquilo que vai destruir os nossos planos, os nossos sonhos. Rimande, rebo, quebra, Jesus. Riba, se que remande, rebos. Riba, Deus, que tudo aquilo que está oculto venha a ser revelado. Revela o profundo e o escondido, para que sejamos livres, para que sejamos libertos. Rimande, para que possamos viver aquilo que Deus preparou para nós. Deus, não há caminho melhor do que o caminho que o Senhor trilhou. É um caminho perfeito. É um caminho perfeito. Deus, faça-nos voltar para os teus caminhos. Faça-nos voltar. Riba, Deus, todo aquele que está preso em algum cativeiro espiritual. Deus, envia o teu anjo para libertar. Riba, envia o teu anjo para libertar. Riba, sei que reba, muitos estão presos em cativeiros para não viver aquilo que Deus preparou. Riba, sei que reba, Deus liberta. Liberta os cativos. Liberta os abatidos. Liberta os aflitos. Riba, liberta, Jeová. Rimande e faça o teu povo sorrir. Faça o teu povo se alegrar. Faça o teu povo contemplar a tua grandeza. Riba, e a tua infinita misericórdia. Porque nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos tornou dignos por causa da morte e ressurreição. Riba do Senhor Jesus na cruz. Endireita a Deus os nossos caminhos. Endireita a Deus a nossa vida. Restaura-nos, ó Deus, e livra-nos dos laços do inimigo no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, nós consagramos essa noite nas tuas mãos, ser conosco. Livra-nos de todo mal, ó Deus, que toda ferramenta preparada pelos nossos inimigos, Pai, contra nós e a nossa casa para essa noite, Deus, que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada, cubra-nos, ó Deus, debaixo do teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todos sempre. Amém. Glória a Deus.